Fala galera, beleza? Victor Gabriel aqui e hoje eu tô aqui para gravar esse vídeo para falar um pouco sobre a história, né, de Five Nights at Freddy's, o que aconteceu com os jogos, né, que decaiu um pouco, né, mano, a história, sabe, o roteiro, né, mano, vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouco de trás para frente, né, para ficar mais bem explicado. Bom, Five Nights at Freddy's foi lançado lá em 2014, fez um baita sucesso, foi um dos maiores jogos de terror que tinha. Por um tempo foi considerado como o maior, sabe, mano? O FNAF 1 que explicou um pouco, sabe, sobre o desaparecimento das crianças, sobre os robôs se levantarem de noite, né, mano, pra ficar ali andando, né, pelo lugar, ou se vê o segurança acabar identificando ele como um endoesqueleto ou como uma fantasia sendo sem o endoesqueleto dentro, né, dele. Enfim, né, muita gente acabou gostando, né, do jogo. Eu gostei, eu joguei por muito tempo. Eu ficava vendo as teorias na internet, né, dos YouTubers, né? Eu via do Souzones, do Core, né, eu acho que eu era o General do Medo, se eu não me engano, que tinha também o canal dele no YouTube na época, né? E muita gente gostou. Depois foi lançado o 2, né, que se passava um pouco tempo depois do primeiro jogo, né, onde apresentou os Withereds animatronics, né, que são aqueles animatronics destruídos, né, que são um pouco maiores, né, do que os animatronics do FNAF 1, né, que o do FNAF 1 eram um pouco menores, né, já os Withereds, eles eram bem maiores, né, e estavam todos destruídos, mas também foi apresentado os Toy Animatronics, que eram os animatronics que tinham a carcaça deles feitas de plástico, né, para ficarem mais próximos assim dos brinquedos, né, para ficarem assim mais próximos também das crianças, né, que eram bastante fãs dos animatronics na época, né, iam na pizzaria comer pizza, se divertir, né, escutar uma música, jogar uns jogos, né, e também eles tinham um sistema de reconhecimento facial para identificar os ladrões, né, os assassinos da época, né, os serial killers, né, para não fazer mal a ninguém na pizzaria e também às crianças, né. E foi mostrado ali que é, depois de um tempo eles começaram a apresentar alguns defeitos, né? Um sistema deles que muito provavelmente ou foi as almas das crianças que estavam as crianças mortas, né? Que a Puppet tinha colocado elas nos animatronics, então isso acabou dando um pane no sistema, né? É, e isso acabou corrompendo, né, a placa dos animatronics, né, o sistema deles. Eles acabavam encarando os adultos, enquanto as crianças eles ficavam ali de boa, né? Apesar que teve um incidente, né, com um segurança, né, o Jeremy Fitzgerald, né, que ele acabou recebendo a mordida na cabeça. Ele ficou bem, né, trocou de horário, né, ele começou a ficar no horário uno ao invés do noturno e teve a troca, né, onde no lugar ficou Fritz Smith, né, que em breve foi demitido por mexer com os animatronics e por odor, né, ele, né, no caso. E logo depois a gente teve o FNAF 3, né, que já se passava bem depois de todos os FNAFs, né? Teve ali o assassino, né, o Homem de Roxo, que mostra ali no minigame que ele acaba desmontando os animatronics do FNAF 1, né, porque a polícia já estava atrás dele, já descobriu que ele era o assassino, né, William Afton, né? Então ele acaba. Só que ele não sabia que as almas podiam sair de dentro dos animatronics e retomar a forma delas, né? De espírito, né? Então ele ficou com muito medo, entrou numa sala, se fantasiou, morreu, né? Só que logo depois eu acredito que a Puppet deve ter encontrado ele, deve ter dado um presente para ele e o presente para ele foi no caso uma punição, né? Por ele ter feito isso. Então ela transformou ele no animatronic, né? Que o filho dele acabou seguindo ele, acabou descobrindo que ele estava de volta
e decidiram brigar, né? O Michael Afton contra o William Afton, né? Então eles acabam lutando, né? Brigando entre um com o outro. E o Michael acaba tocando fogo na pizzaria, né? Ele queima os animatronics, queima toda aquela parte lá temática, porque não era mais uma pizzaria no FNAF 3, tá? Era uma atração de terror, né? E deram a desculpa que foi um fio, um curto-circuito, né? Que deu, e por isso que deu aquele, aquele explosão, né? Aí logo depois a gente teve o FNAF 4, que explica os filhos, né, do William Afton, né? Já se passa bem mais no passado, sabe? Na época da Fred Family Diner, né? Aí mostra ali que tinha os desenhos dos personagens, né? Do Bonnie, do Fred, da Chica, do Foxy, né? Que tinha... O William Afton tinha três filhos, né? Um que era muito provavelmente o mais novo, né? O caçula da família, que ele tinha muito medo dos animatronics pelos comentários, né, que os amigos dele contavam pra ele, que eles ganhavam vida à noite, né, que tinha animatronic que era uma fantasia que você podia entrar, mas ela podia te prender dentro e te matar, né, mano? E ele teve muito pesadelo, né? Ele também tinha um irmão muito mais velho que ele, que era o Michael Afton, tá? Que quando tá o Michael, num passado ele implicava muito com o irmão dele, tá? E porque ele se aproveitava, né? E também porque o pai dele não dava assim atenção direito pra eles, não tratava eles muito bem, sabe? Dizia coisas horrorosas, sabe? Os filhos faziam os filhos ter medo dele, temer ele, né? Então ele não era assim um. Ah, se ele se preocupava com os seus filhos, né? Como um bom pai faz. Só que ele acabava deixando o ego dele tomar conta dele. Ele acabou sendo muito. Como é que eu posso dizer? Muito. Uma pessoa ingrata, né? Meio tolo, né? E também, né? Ele tinha uma filha também, Elizabeth, né? Que ela era uma menina assim que ela não tinha medo dos animatronics, que ela não ligava muito o que os irmãos faziam ali, e ela era mais na dela, né? Só que ela, como era criança, ela era bem travessa também, né? Que logo na frente eu vou explicar o que aconteceu com ela, tá? Então, um dia, né, ele teve um aniversário na pizzaria do Fred, né? Que o irmão dele juntou uns amigos dele, pegaram ele, botaram ele na boca do Fred Bear, que acabou mordendo e acabou arrancando o seu lombo frontal, né? Mas ele acabou sobrevivendo por alguns dias, né? E o irmão dele ficou bastante chateado, bastante triste, né, pelo que aconteceu. Ele se arrependeu muito. O pai também ficou muito triste, ficou muito desapontado, né? Ele ficou falando o tempo todo: "Eu vou consertar você, eu vou fazer de tudo para trazer você de volta, meu filho. Tá? Você não vai ficar aqui para sempre, né? Eu vou trazer você de volta, sabe? Nem que eu faça a maior tragédia que for, sabe? Mas eu vou trazer você de volta. Você não vai ficar nessa para sempre, meu filho." Então ele se preocupava com o filho dele, sabe? Ele amava do jeito dele, sabe? Porque não explica, né? A história de Five Nights at Freddy's não explica como foi o passado do William Afton, o que os pais dele faziam com ele quando ele era criança, quando ele era adolescente, sabe? Que ele passou também na fase adulta, antes dele ser pai, né, mano? Então muita coisa deve ter influenciado para ele se tornar esse psicopata, esse assassino que ele é, né? Então ele deixou o Michael Afton de castigo preso no quarto e ele ficava olhando, né, o filho dele numa sala de segurança que tinha em um dos restaurantes que eram dele, né? E, né, mano? E ele acabou, sabe, mano, o FNAF 4 explica isso, né? Explica mais atrás, né, da pizzaria não, né, como que era a história do Five Nights at Freddy's,
Agora a gente entra no Sister Location, tá? Que já se passa depois do FNAF 4, né? Dos acontecimentos do FNAF 4. E ele mostra assim, o William Afton já é um assassino, que ele tava raptando crianças e fazendo experiências com ela, né? Botando ali o cérebro dela nos animatronics para ver se a criança conseguia voltar à vida em forma de robô, né? Então eram várias experiências dolorosas, sabe, experiências desumanas, porque ele tava pensando ali na cabeça dele, eu vou matar, eu vou fazer o que for, vou matar cada criança for possível para eu ver qual o resultado melhor que dá para eu trazer o meu filho de volta, né? Até que o filho dele acaba morrendo, né, mano? Ele acaba, sabe, não explica muito por que ele morreu, mas o aparelho, né, que mostrava a medida do coração, né, os batimentos acabou se desligando e ele ficou, sabe, mano, horrorizado, mano. Ele ficou quebrado por dentro, né? E, e ele continuou, ele seguiu o plano dele, né? Ele chegou até Henry, né? Porque ele estava construindo os animatronics para raptar crianças, mas ele tinha um outro animatronic em mente, que era o animatronic que iria realmente, sabe, mano, matar a criança por dentro dele, né? Iria, além de raptar, ela também podia matar, né? Que era a Baby, né? O animatronic que foi apresentado em Sister Location, que a filha do William Afton mais pra frente iria entrar em contato com ela. Eu vou chegar lá, tá? Como ele sabia que ela era muito perigosa, ele fazia de tudo para Elizabeth, que era a filha dele, não ter contato com ela. Ele fez de tudo, sabe, mano? Deixava ela longe, né? Deixava as outras crianças perto da Baby, mas não deixava a filha dele, sabe? Ele destinhava, não, você não vai chegar perto dela, você vai ficar longe, tá bom? Fique aqui que papai tá de olho. Só que teve uma vez que o William Afton acabou se distraindo, acabou indo conversar com um colega dele de trabalho. E a filha dele acabou entrando em contato com a Baby. E todo mundo já sabe, né? O que aconteceu. Né? Ela acaba entrando em contato com a Baby e acaba morrendo. Só que o William Afton, o que é que ele faz? Ele acaba fechando o restaurante, dando desculpa que tinha um vazamento de gás e manda todo mundo embora. E ele pega os animatronics que estavam ali e acaba transferindo eles para Afton Robotics, que ele mandava o filho dele, Michael Afton, ir lá para ver os animatronics, como é que estavam o comportamento deles, para ver se estava tudo certo, porque além dele mandar o filho dele como segurança, né, de lá, ele também já mandava outros trabalhadores, né, para ir antes dele, né? Mandava várias pessoas ali, uma pessoa para ficar no câmbio, né? Uma pessoa para deixar as gravações, para ligar. Ele mandava pessoas assim da segurança, pessoas, sabe, para limpeza, né? Para diversas outras coisas, né? E os animatronics acabam ficando vivos, né? Acabam realmente sendo possuídos pelas almas das crianças. E também a Baby acaba ficando viva, né? Ela acaba adquirindo, né, a memória, sabe? A Elizabeth, né? Ela acaba, sabe, tendo ali contato com a Baby e acaba, sabe, mano, trocando a cor dos olhos, né? Que a cor dos olhos da Baby eram azuis e acabam ficando verdes, sabe? E a menina tá lá ainda, né? E logo depois a Baby tem um plano dela se juntar com os outros animatronics, formar o Ennard e conseguir fugir daquele estabelecimento, né, para conseguir, sei lá, viver uma vida normal, encontrar o seu pai. Só que ela acaba matando o próprio irmão, né, mano? Ela acaba enganando o irmão dela, chamando ele para uma sala onde ele seria
Como é que eu posso dizer? Onde ele seria, sei lá, mano, alguma sala assim pra ajudar ele, ou ela, né? Ela acaba atraindo ele, coloca ele numa sala onde desmonta os animatronics pra ela tirar todas as entranhas dele e se disfarçar. Só que o plano dela acaba dando errado, porque o corpo dele acaba não aguentando aquelas carcaças de animatronic lá dentro. Ele acaba vomitando no esgoto, né? E, e acabou que o plano dela dá errado, né? E logo depois a gente, né, vai pra FNAF 6, né, onde já se passa depois de tudo, né? Onde o William Afton acaba sobrevivendo do incêndio. Lembra lá do FNAF 3? Então, o FNAF 4 e o FNAF Sister Location se passa antes do FNAF 3, né? Antes até do FNAF 2, do 1 também, eu acredito também, né? Só que esse não, esse daqui, o FNAF 6 já se passa bem depois de tudo, né? Realmente é uma continuação da saga, né? Onde mostra que a Baby, ela acabou se desapegando dos animatronics, né? Ela acaba se separando, indo atrás de peças, né, para ela se juntar na Baby, enquanto os outros se juntaram e se tornaram ali o Molten Fred, né? Então, a história de Five Nights at Freddy's era pra ter parado no 6. Seria o final perfeito. Só que logo depois teve a Ultimate Custom Night. Teve o FNAF Help Wanted. Teve o Security Breach, que foi a gota d'água, né, mano? Porque Five Nights at Freddy's ele tinha uma história. Foi muito bem contada. E logo depois o Scott Cawthon também planejava uma continuação, só que ele acabou que se aposentando e jogando na mão de uma empresa. E essa empresa não soube o que fazer. Por isso que Five Nights at Freddy's Security Breach acabou sendo o que foi, né, mano? Acabou sendo aquela bagunça. Apesar que o FNAF, o Security Breach ruim, né? Ruínas, né? Foi um FNAF bom. Eu gostei também. O Into the Pit também foi um bom FNAF. Só que teve um outro erro aí que foi o FNAF Help Wanted 2. Que não trouxe muita coisa nova. Sabe, mano? Apesar de ser sim uma continuação da história, entre aspas, né? Mas também, mano, depois o Scott acabou sem saber o que fazer. Ele acabou abraçando tudo que o fã queria. Ele acabou fazendo coisas que não devia, como canonizando os livros de FNAF, que não precisava. Era para ter deixado que os livros de FNAF se passavam numa realidade alternativa, sabe? Contavam outras histórias, outras coisas, sabe, mano? Então, assim, ele podia, assim, canonizar alguns, mas todos, mano, sabe? Então a história de Five Nights at Freddy's foi se desgastando conforme o tempo foi passando. Tudo bem que foi seguindo uma linha, foi dando certo, pelo que eu expliquei aqui pra vocês, né? Que eu resumei muito, né? Só que né, mano, vamos ver o que é que vai acontecer no futuro, né, de Five Nights at Freddy's. Também tem é, sabe, agora tem um grande problema de FNAF que é a comunidade. A comunidade de Five Nights at Freddy's. Que se você fala uma coisa que as pessoas não concordam, sabe, mano, elas vão te xingar, elas vão ficar contra você, sabe? Por isso que às vezes é bom você ficar no seu canto lá sozinho, né, na sua. Só que, mano, não é, sabe, não é por causa disso que você vai sem deixar suas ideias fluírem. Sabe, mano? É bom você deixar suas ideias fluírem e não ligar muito, né, mano? Porque a comunidade é muito, muito ruim mesmo, sabe? É bem diferente da comunidade de Pop Playtime, por exemplo, né? Que é uma comunidade muito boa. Também os jogos já demonstram que não são para crianças, são para adultos, são para maiores de 15, 16 anos, sabe, mano?
Então, Pop Playtime ele é mais acertado do que Five Nights at Freddy's. Só que Five Nights at Freddy's ele acabou sabendo como contar uma história, entre aspas, né? Porque tem muita coisa que falta, sabe? Tem muita coisa que você precisa chamar mais gente para teorizar junto com você, né? Por exemplo, muito daqui eu acabei tirando da teoria do Core e do Souzones, né? Que eles teorizaram, né? Acabaram contando a história, sabe? Como que seria, né? Eu também acabo concordando, sabe? Mas, né, mano? Então, é isso, né? Five Nights at Freddy's já foi um jogo que todo mundo gosta de Five Nights at Freddy's, só que a história nunca foi contada, nunca foi bem contada assim pelo Scott Calton. Por exemplo, ele nunca falou sobre o William Afton, como ele sofreu, como foi, sabe, mano? Só contou ali que ele acabou perdendo os dois filhos dele, né? Também o Michael, assim, ele morreu, só que acabou voltando por causa dos remanescentes que a Baby, junto com os animatrônicos, acabou deixando ali nele, né, mano? E ele é um cara, assim, que sempre volta, né? Ele sempre acaba voltando nos Five Nights at Freddy's mais novos, né? Apesar que no ruim, né? Acabou descaracterizando, acabou desconsiderando o William Afton voltar. O Into the Pit, ele não explica direito, sabe? Porque Five Nights at Freddy's, mano, ele é como se fosse um Lego gigante, sabe? Que você monta do jeito que você quer. Por isso que ele conta muitas coisas do passado, muitas coisas que estão acontecendo, muitas coisas do futuro, sabe? Que é pra você montar a história do jeito que você quer. Então isso acaba bagunçando um pouco, sabe? Porque a gente vê que no início, até o FNAF 6 ou Ultimate Custom Night, os jogos seguiam a história, sabe? Estavam conseguindo, só que o problema é que você tava montando do jeito que você queria, não era do jeito que a história era para ser contada. Era do jeito, sabe, que as pessoas elas se acreditavam, né? Se como é que eu posso explicar isso, meu Deus? Da história que elas achavam certo, né? E isso acaba meio que atrapalhando um pouco, né? Que às vezes a pessoa ela acaba vendo a história do jeito que ela quer, sabe? Ela vê a história que você conta, sabe que ela acaba não concordando, não aceitando a sua ideia, acaba te xingando. Então a comunidade ela é bem ruim, mano, bem perigosa porque são vários grupos ali, né? E quando um youtuber grande acaba falando, eles acabam considerando o que ele tá falando e o que aquela pessoa falou que podia fazer sentido com a história, acabar xingando, caindo em cima, metendo o pau, sabe? Por isso que eu não faço parte da comunidade de Five Nights at Freddy's, sabe? O Core não faz, o Souzones não faz, por causa disso, né? Que é muito desunida, sabe? É muito complicado, né? Bem